Eu vou falar um pouco sobre os estados físicos da matéria. As características macroscópicas são características visíveis ao olho nu, como a sua forma e volume. No caso do sólido, sua forma e volume é bem definida, possuindo algumas exceções, quando mudamos o sólido recipiente e seu formato e volume não se modifica, tendo algumas exceções como o tecido, que tem uma certa flexibilidade, assim tendo seu formato mudado. A densidade do sólido é maior que a dos outros estados da matéria, com exceção da água, vou falar um pouco dela mais para frente. Um exemplo é quando temos uma barra de ouro e colocamos em um recipiente com água no estado líquido, o ouro se depositará no fundo do recipiente. O sólido possui uma baixa compressibilidade. Como assim compressibilidade? Se colocarmos um gás em uma seringa e tampar a saída, ainda é possível apertar o êmbolo, mas com o sólido, essa reação se torna muito difícil. O gasoso ele vai ter forma e volume indefinido. Quando colocamos em um recipiente um gás, ele tende a ocupar todo o volume do recipiente. Então, o espaço que ele ocupa vai depender do recipiente em que ele está guardado. Ele vai possuir uma baixa densidade, um exemplo é o gás hélio, ele é comumente encontrado em balões de festa. A densidade do hélio ela é menor que a do ar atmosférico, o que faz com que os balões flutuem. E tem uma alta compressibilidade, como no exemplo citado anteriormente da seringa. O líquido ele vai ter características parecidas tanto com o sólido quanto com o gasoso. Ele possui uma forma indefinida, ele pode se adaptar ao formato do recipiente. Um exemplo é quando a gente transfere a água de uma jarra para um copo. Já seu volume vai ser definido, que ao transferir de um recipiente para o outro, não há mudança de volume. Ele vai ter uma densidade levemente menor que a dos sólidos, existindo algumas exceções, como da água. Vai ter uma baixa compressibilidade, que se colocarmos a água na seringa, temos que fazer muita força para que o êmbolo da seringa se mova. Já as características microscópicas dos estados físicos da matéria é aquela que a gente não consegue ver. Como assim? A gente fala dos átomos, das moléculas, de como eles se organizam, como se ligam, etc. No sólido, ele vai possuir partículas muito próximas, por isso ele tem uma baixa compressibilidade, por exemplo. Ele não tem como se aproximar mais das partículas. Tem uma forte ligação entre as partículas, assim, possui geralmente uma forma definida. O sólido ele vai possuir uma baixa movimentação, quase não tem movimento entre as partículas, e vai ter apenas vibrações dos átomos. Tem uma alta organização das partículas. Uma prova disso é que alguns sólidos, quando recebem uma pancada, eles se quebrarão em certos formatos, tipo quadrado, triângulo. A gente trouxe um simulador para vocês verem como se comporta as partículas. No exemplo do neônio, tem aqui, que é um sólido, a gente percebe a alta organização, a baixa movimentação, as partículas muito próximas, assim como o argônio e também o gás oxigênio. Voltando para o slide, no líquido, as partículas eles vão estar levemente mais afastadas e por isso no líquido ele tem uma densidade um pouco menor que do sólido, tendo exceções, como no caso da água. A ligação entre as partículas será intermediária, que para transformar um sólido em um líquido, será necessário que ocorra a quebra entre algumas ligações, diminuindo um pouco a força de ligação. Ele vai ter já a alta movimentação. Nos líquidos já existe a movimentação de translação, que é o movimento de uma partícula em relação à outra, provando que existe esse movimento quando a gente coloca o pó de suco na água, mesmo sem mexer, uma hora o pozinho irá se dissolver na água.
ele vai ter uma baixa organização, já existe um movimento entre uma partícula e outra, fazendo com que tenha a organização baixa. Isso a gente pode notar no simulador. O neônio, como a gente já havia mostrado no sólido, no líquido ele vai ter a baixa organização, já existe aquele movimento, a movimentação. No caso gasoso, as partículas vão estar muito afastadas. No caso do gasoso, as partículas vão estar muito afastadas e por isso o estado gasoso ele tem uma certa compressibilidade, tem um espaço para poder que a gente consiga se aproximar das moléculas e praticamente não tem ligações entre as partículas, tendo liberdade para se movimentar totalmente. O gasoso ele possui uma alta movimentação e uma baixa organização. Podemos perceber isso quando vemos um simulador do gás. No neônio, a gente vê as partículas bem afastadas e tem uma alta movimentação, com o argônio, e também acontece com o gás oxigênio. Eu citei algumas vezes que a água é uma exceção em si, e eu citei algumas vezes que a água é uma exceção. Isso se dá ao seu comportamento anômalo. A água no estado líquido, as partículas vão estar mais próximas que no estado sólido. Quando se formam as ligações extras para se formar o estado sólido, para ter um número máximo de ligações possíveis. As moléculas da água, ela adquirem uma organização que se cria um espaço vazio entre as moléculas, e o espaço vazio faz com que a água no estado sólido, diferente de outras substâncias, o espaço seja maior que na água no estado líquido. Isso confere uma menor densidade para o estado sólido do que para o estado líquido. Por isso, por exemplo, o gelo boia sobre a água líquida, o que geralmente não acontece nas outras substâncias. A gente pode notar esse espaço que ela fala, tanto na figura mostrada anteriormente, quanto no simulador. Quando colocamos a água no estado sólido, a gente pode ver os espaços que criam quando tem a ligação entre as moléculas. E no estado líquido, isso não ocorre, tem um menor espaçamento entre as moléculas. É o que acontece aqui na figura. Aqui está a água no estado sólido, que seria o gelo, tem esse espaçamento, a molécula tem espaçamento. E já a água no estado líquido não vai ter esse mesmo espaçamento, quando acontecem as ligações entre as moléculas. Então, agora falando sobre as mudanças dos estados físicos da matéria, certo? Então, gente, sabemos que a água é formada por inúmeras moléculas, certo? Que podem apresentar-se, certo? Ou mais afastadas ou mais unidas entre si, conforme as condições de temperatura e pressão, que nós chamamos de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, certo? Que elas se encontram. Então, a matéria ela pode ser encontrada na natureza nos estados físicos, como a gente já viu, sólido, líquido e gasoso, certo? Então, os estados físicos da matéria são determinados pelo distanciamento entre as moléculas, conexões moleculares, entre o movimento das partículas de uma amostra. Então, todas as substâncias elas podem ser encontradas nesses três estados físicos, a depender de duas variáveis, a temperatura e a pressão. Então, alterando uma dessas duas variáveis, podemos mudar o estado de agregação dessas substâncias. Então, no próximo slide, a gente pode ver, certo, que nós temos uma figura ilustrativa, certo, da água no seu estado sólido. Então, assim, quando a água ela absorve energia, certo? Ou seja, a temperatura aumenta, a gente pode observar aí que o gelo está no seu estado sólido. Então, com o passar do tempo e a temperatura vai aumentando, há o processo, certo, da passagem do seu estado sólido para o seu estado líquido. Nós chamamos isso de um processo de fusão. Então, quando todo esse sólido passa para o seu estado líquido, certo, esse processo de fusão acaba e, de acordo com o aumento da temperatura, certo, esse líquido ele começa a passar para o seu estado gasoso, que nós damos, certo, o nome de vaporização.
O processo de vaporização, certo? Existe 3 modos distintos, né? A ebulição, a evaporação e a calefação. Na calefação, certo, é a passagem do estado líquido para o seu estado gasoso de forma muito rápida ou quase de forma instantânea, ou seja, em função da elevação da temperatura. Ou seja, um exemplo disso é uma chapa de aquecimento, né? A gente tem uma chapa de aquecimento e um pingo de água, ele cai sobre a chapa e ele acaba passando de forma instantânea do seu estado líquido para o seu estado gasoso, certo? Então, o próximo que nós iremos falar é da ebulição, certo? Então, é o processo, é a passagem do seu estado líquido para o seu estado gasoso por meio de um aquecimento direto. Um exemplo disso, certo, é quando a gente coloca a água no fogão e acaba esquentando, ou seja, toda essa água, ela vai passar, a água que está no seu estado líquido, vai passar para o seu estado gasoso de acordo com o aumento da temperatura e ele atinge o seu ponto de ebulição, certo? Então, o próximo que nós iremos abordar é a evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido para o seu estado gasoso em função do aumento da temperatura e que envolve, certo, apenas a superfície de líquidos. Um exemplo disso é a evaporação dos rios, lagos e oceanos. Então, de acordo com a temperatura vai aumentando, a gente passa todo o seu líquido para o seu estado gasoso, e se a temperatura diminui, certo? A gente pode-se observar aí na figura ilustrativa que esse gás, ele passa para o seu estado líquido, e se chama um processo de liquefação ou condensação. Então, de acordo com o tempo vai passando e a temperatura diminui mais ainda, esse líquido ele passa para o seu estado sólido, chamado de um processo de solidificação, certo? Ou ainda, o sólido ele pode passar diretamente para o seu estado gasoso, é um processo de sublimação, ou um gás ele pode passar direto, certo, para o seu estado sólido, chamado processo de ressublimação. Então, aqui, gente, nós temos a curva de aquecimento, certo? De 2 gráficos, de 2 figuras. Nós temos no primeiro de uma substância pura e no segundo nós temos de uma mistura comum, uma mistura qualquer. Vamos analisar inicialmente o da substância pura. A gente pode observar que nós temos essa linha na horizontal, certo, que representa o tempo, certo? E na linha vertical nós temos a temperatura, certo? Então, a gente pode observar lá que a menos 50 graus, a água, que a gente está falando da substância pura, ela se encontra no seu estado sólido. Então, com o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando, certo? Ocorre que a temperatura ela começa a ficar fixa, certo? Por quê? Porque está passando do seu estado sólido para o seu estado líquido, ou seja, ela atinge o seu ponto de fusão. Então, quando todo sólido ele passa para o seu estado líquido, certo? O processo de fusão ele acaba e a temperatura ela volta a aumentar de acordo com o tempo. Então, como o tempo vai aumentando, a gente pode observar, certo, que do ponto D ao ponto a temperatura ela começa a temperatura ela fica fixa. Por quê? Porque é um processo de ela atinge o ponto de ebulição, certo? O ponto de ebulição é quando ela começa a passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso, certo? Então, quando todo esse líquido se transforma em gás, o processo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, ele volta, a temperatura volta a aumentar e nós temos só vapor a partir daí. Nessa nossa segunda imagem, nós temos um exemplo, né, de uma mistura comum, uma mistura qualquer, certo? E a gente pode observar que no ponto de fusão, certo? A temperatura ela vai variando de acordo com o tempo. Já no ponto de ebulição, ou seja, a passagem do seu estado líquido para o seu estado de vapor, a temperatura também vai variando, ou seja, ela varia no ponto de ebulição. Então, aqui nós temos, certo, o exemplo de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica. Na mistura eutética, certo, um exemplo de mistura eutética é a soda comum, as utilizadas em serralharias.
A gente pode observar que no ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura ela é fixa, ou seja, ela não muda de acordo com o tempo. Já no ponto de ebulição, que é a passagem do seu estado líquido para o seu estado vapor, a temperatura ela varia de acordo com o tempo, ou seja, ela vai aumentando de acordo com o líquido vai se transformando em gás. Já em uma mistura azeotrópica, certo? Que é o exemplo da segunda figura, a gente pode observar que no ponto de fusão, o ponto de fusão, que é a passagem do seu estado sólido para o seu estado líquido, a temperatura ela vai aumentando de acordo com o tempo, ou seja, ela vai variando, certo? Já no ponto de ebulição, a gente pode observar, certo, que a temperatura ela continua fixa, ou seja, o ponto de ebulição é a passagem que a gente pode observar, é a passagem do seu estado líquido para o seu estado vapor. Então, o que acontece? A temperatura ela é fixa. Aqui, certo, nós temos, certo, o diagrama de fases, que é muito importante, certo, para o nosso estudo das mudanças de estados físicos. Ou seja, por quê? Porque ele permite que sejam analisados os pontos onde acontecem as mudanças de estados físicos da matéria, certo? E isso variando de acordo com a pressão e a temperatura. A gente pode observar, né, que na linha na horizontal, nós temos a variável, a temperatura. Já na linha da vertical, certo? Nós temos a variável pressão. Mas o diagrama de fase, certo? Ele é composto por 3 partes. Cada uma delas divide o ponto onde ele se encontra as substâncias nos estados físicos da matéria, que a gente já sabe, né? Que é o sólido, líquido e gasoso. E ainda esse gráfico ainda ele permite, certo? Ele é composto pelas curvas de fusão, vaporização, sublimação, e pelo ponto triplo e o ponto crítico. Certo? Então, a curva de fusão é aquela que separa os pontos onde os elementos ele muda do seu estado sólido para o seu estado líquido, certo? Para o seu estado líquido. Já a curva de vaporização, certo? A curva de vaporização é aquela que delimita os elementos onde passa do seu estado líquido para o seu estado vapor, certo? Aí nós temos também, certo, a curva de sublimação. A curva de sublimação é aquela que separa onde os elementos passam da fase sólida para o vapor, certo? Então, a gente pode observar que tem um pontinho, certo, que interliga essas 3 curvas, certo? Que esse nome dado é o ponto triplo. O ponto triplo é onde os 3 estados físicos coexistem ao mesmo tempo, certo? E por fim, no diagrama, a gente pode observar que nós temos um pontinho na curva de vaporização, certo? Que é chamado de ponto crítico. O ponto crítico, ele delimita um dos estados físicos de vapor, ou seja, onde a partir dali não é mais possível distinguir os estados líquido e vapor, ou seja, o ponto crítico é em que as substâncias se transformam em gás, certo? Então, a gente tem um exemplo muito comum no nosso dia a dia, que é relacionado, certo, o ciclo da água. Então, o ciclo da água está se referenciando ao nosso conteúdo, sabe, sobre as mudanças dos estados físicos, e a gente pode observar que certo, resumidamente, certo, por que é necessário? Porque ele permite, certo, que exista a vida no nosso planeta. Então, resumidamente, podemos descrever, certo, o ciclo da água como os seguintes passos. As águas dos oceanos, rios e lagoas absorvem energia do Sol, passa por um processo de evaporação, certo? Ou seja, passa do seu estado líquido para o seu estado vapor, certo? E a gente sabe que esse processo também ocorre por meio das plantas, certo? Através da transpiração. E a gente sabe que a pressão atmosférica e a temperatura diminuem com a altitude. Então, assim, o vapor da água na atmosfera, ao atingir determinadas altitudes, onde a temperatura é inferior a 0 graus Celsius, ela acaba se condensando, certo? E ainda, a depender, certo? Ela pode se solidificar, ou seja, quando o condensa passa do seu estado líquido
passa do seu estado vapor para o seu estado líquido, ou seja, se precipitando em forma de chuva, como nós conhecemos, certo? Ou se solidificando, certo? Ainda pode se solidificar, dependendo das condições de temperatura, passar para o seu estado sólido, ou seja, cair na forma de neve ou gelo. Então, aqui, gente, nós temos algumas curiosidades, certo? Que é sobre... A primeira figura que a gente pode observar é sobre a patinação no gelo. Então, por que as pessoas conseguem deslizar no gelo? Então, um dos fatores que as pessoas conseguem deslizar no gelo é pelo fato de quando você pisa sobre uma determinada área, você aplica uma pressão. E quando você aplica essa pressão, você acaba passando o gelo, né, que está no seu estado sólido, para o estado líquido, e a partir daí as pessoas conseguem deslizar no gelo, certo? Uma da segunda curiosidade, certo, é sobre o derretimento das geleiras na nossa figura 2. A gente sabe que, de acordo com o aumento da temperatura do planeta, certo? As geleiras elas vão se derretendo, ou seja, passando do seu estado sólido para o seu estado líquido, porque devido ao aumento da temperatura, faz com que ocorra essa mudança. Já nessa nossa terceira figura, nós temos, certo, uma imagem, certo, que foi fotografada do alto da floresta amazônica, certo, que esses vapores de águas que está em cima da vegetação, certo, é chamado de rios voadores, ou rios aéreos, que consiste em fluxos concentrados de vapor de água em médios ou altos níveis na atmosfera. Então, devido à transpiração da vegetação, certo, são formados corredores de vapores de água que acabam se precipitando, certo, na forma de chuva. Na nossa quarta figura, nós temos bolinhas de naftaleno, aquelas bolinhas que são colocadas no canto da casa para espantar a praga, e de repente ela desaparece. Na verdade, ocorreu um processo de sublimação, ou seja, ela passou do seu estado sólido diretamente para o seu estado gasoso. Então, gente, um resumo do nosso assunto é essa pequena figura, onde mostra os estados físicos da matéria, o sólido, onde podemos observar as partículas que estão muito próximas e não tem muita movimentação. No líquido, onde as partículas já estão bem mais afastadas e tem uma certa movimentação. E o gasoso, onde as partículas estão completamente afastadas e tem uma alta movimentação. Assim como a passagem do sólido para o líquido, que acontece a mudança de estado físico, chamada de fusão, como a passagem do líquido para o gás, que é chamada de vaporização, a do gás para o líquido, que chamamos de liquefação, e a do líquido para o sólido, que chamamos de solidificação. Assim como a passagem do sólido para o gás, que é chamada de sublimação, e do gás para o sólido, que é chamada de sublimação ou ressublimação. Então, agora nós temos, né, o nosso quiz de perguntas separados, que nós pegamos perguntas, né, das Olimpíadas de Química Júnior. Então, aqui, certo, a gente inicia, né, com uma questão que caiu lá no ano 2008. E ele fala assim, o seguinte: a água é uma substância que pode existir nos 3 estados físicos. Esses estados podem mudar caso ocorra o trânsito de energia. Observe. Então, nós temos aí uma figura, certo? E essa figura, a partir dessa figura, nós iremos analisar o que ele pede. O enunciado fala: de acordo com a figura, podemos afirmar que a água encontra-se. Ele fala aqui em 1, sublimação, 2, fusão e 3, vaporização. Então, analisando a figura, a gente pode observar, certo, que em 1 ocorre sim uma sublimação. Em 2, certo, a passagem, a fusão, ocorre um processo de fusão, passagem do estado sólido para o seu estado líquido, correto também. E em 3, certo, de vaporização, a gente sabe que a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós podemos afirmar, certo, que
é verdadeiro. A próxima pergunta é sobre o diagrama de fases. O diagrama de fases para o dióxido de carbono... A próxima pergunta. O diagrama de fases para o dióxido de carbono, CO2, é ilustrado pelo seguinte gráfico. No eixo horizontal tem o eixo da temperatura e no eixo vertical temos a pressão, que é em bar. Podemos observar também que está no CO2 no estado sólido em cinza, em verde o estado líquido e em laranja o estado gasoso. Podemos também observar o ponto triplo, onde os três estados coexistem, que seria na temperatura menos 56 e na pressão de 5,185 bar, e também o ponto crítico, que seria em 31 graus Celsius e em 78,8 bar. A pergunta é a seguinte: considerando essas informações, um pedaço de gelo seco será encontrado exclusivamente no estado sólido caso se mantenha a temperatura. Alternativa A, em menos 78,5 graus Celsius e a pressão seja variada de 1,013 a 73,8 bar. Vamos conferir. Na temperatura de menos 78 a na pressão de 1,013 até a pressão de 73,8, no caso, nesse eixo aqui. E a gente encontra o CO2 no estado sólido, como a gente pode observar, que a figura está em cinza. A letra B, abaixo de menos 78,5 graus, sobre qualquer pressão. Se a gente observar abaixo de 78, sobre qualquer pressão, a gente também pode encontrar o CO2 no estado gasoso. E na alternativa C, menos 78,5 graus Celsius e menos 56,57 graus Celsius sobre qualquer pressão. Quando a gente observa de menos 78,5 a 56,57, a gente tem esse intervalo aqui sobre qualquer pressão. Porém, em qualquer pressão, a gente vai ter esse pequeno intervalo que vai estar no estado gasoso. Então, a nossa alternativa correta seria a letra A. Então, gente, essa questão caiu nas Olimpíadas de Química de 2014. Então, ela fala aqui: numa aula, a professora de Química transferiu determinada quantidade de cânfora, um sólido branco, para um pote de vidro. Em seguida, ela fechou o pote com uma tampa metálica e aqueceu pela base. Ao longo do aquecimento, a superfície da tampa foi resfriada com uma pedra de gelo embrulhada em papel alumínio. Após alguns minutos do início do aquecimento, não se observou a presença de sólido no interior do frasco, porém uma névoa foi formada. Ao final, verificou-se a presença de cristais de cânfora na parte interna da tampa. Então, o enunciado fala aqui sobre esse processo. É correto afirmar que a cânfora, letra A, destilou e solidificou. Letra B, evaporou e condensou. Letra C, fundiu e se liquefez. Ou letra D, sublimou e ressublimou. Então, a primeira analogia que a gente tem que perceber é que ao aquecer a cânfora, ela passou do seu estado sólido diretamente para o seu estado gasoso, ou seja, ocorreu um processo de sublimação. Certo? E a professora ainda fala que foi aquecida na tampa, por gelo, certo, embrulhado com papel alumínio. E disse que, ao final, quando ela abriu a tampa, observou-se certos cristais, certo, de cânfora na tampa. Então, ou seja, passou do seu estado gasoso para o seu estado sólido diretamente. Então, ocorreu um processo de ressublimação. Então, a alternativa correta, letra D. A liofilização é uma técnica utilizada nas indústrias alimentícias
e farmacêutica. Trata-se de um tipo de desidratação, na qual o produto é congelado e depois a água é eliminada pela passagem direta do gelo a gás. A liofilização envolve a etapa de destilação, B. Flotação, C. Fusão, D. Sublimação. Na letra A é um processo que não estaria no estado físico da matéria ou na mudança de estado físico na matéria. A letra B é também um processo. Na letra C, a gente encontra a fusão, onde a gente tem a mudança de estado físico da matéria, onde acontece a passagem do sólido para o líquido, o que não acontece, já que tem a passagem direta do gelo para o gás, no caso, de um sólido para um gasoso. E na letra D, a sublimação, onde acontece a passagem do sólido para o gasoso. A alternativa correta seria a letra D. Então, aqui a gente encontra nossas referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. E muito obrigado. Foi muito bom participar. Tchau!